Estamos numa emissão especial na Rádio Observador a acompanhar a contagem dos votos destas presidenciais. Contamos agora com a presença da Patrícia Almeida e do António Mendonça Mendes, que estiveram aqui ao longo dos últimos 15 dias, em que fizemos o A Caminho de Belém na tarde política. A Patrícia Almeida é apoiante do André Ventura e o António Mendonça Mendes de António José Seguro. Patrícia Almeida, é uma derrota? Boa noite. Boa noite, bem-vinda. Boa noite. Não, de maneira nenhuma. Não é uma derrota? Não, já tive a oportunidade de dizer isto das outras vezes que estive aqui na Rádio Observador. A grande vitória desta candidatura foi a passagem à segunda volta e os resultados desta segunda volta mostram de facto que estas eleições não acabam aqui. O André Ventura criou um projeto há 6 anos, lidera esse projeto, um projeto que mudou definitivamente o panorama político nacional, e estas eleições são uma etapa desse projeto e, olhando para os resultados, uma etapa conseguida. Não nos podemos esquecer que toda esta corrida para Belém, todo este caminho até Belém, a determinada altura, e agora já nesta segunda fase, foi evidente a luta de um contra todos. Por um Portugal melhor. Bem-vindo ao canal onde a política fala direto ao povo. Aqui vais encontrar entrevistas exclusivas com políticos portugueses, debates construtivos e conversas sérias sobre os desafios reais que Portugal enfrenta. O nosso objetivo é simples: dar voz a quem tem o poder de mudar o país e responsabilizar quem não o faz. Sem filtros, sem edições tendenciosas, só a verdade. Por um Portugal mais justo, transparente e melhor para todos. Subscreve para não perderes nenhum episódio, porque um país melhor começa com uma conversa honesta. Esquerda, António José Seguro, e portanto parece-me que manter a votação acima dos 30%, uma votação que aparentemente será uma votação ainda superior àquela que o Governo teve nas eleições legislativas. Ainda não sabemos. Ainda não sabemos, mas o que temos à data, ou que temos agora, demonstram isso, e portanto de todo podermos falar de uma derrota, mas sim num caminho bem conseguido para um projeto e que tem muitas pernas para andar e principalmente tem muitos portugueses ao seu lado. Só vamos ter eleições em 2029, Patrícia Almeida? Tudo depende do Governo e do Tudo Presidente. Depende do número de votos desta noite, é André Ventura? Vamos lá ver. Quem provocou a instabilidade política em Portugal nos últimos anos não foi o Chega. O Chega não estava no Governo, estava nas últimas eleições que houve, até estávamos em terceiro lugar no panorama político nacional. Era o PS que liderava a oposição na altura e, portanto, agora, obviamente que o Governo tem de cumprir, ou deve de cumprir, o seu programa político com tranquilidade e com estabilidade. Mas cabe à oposição, se vê que as coisas não estão bem, ou se não concorda, nomeadamente, com o Orçamento de Estado, ação imediata para que o Governo seja... O que é que este Presidente fará? Vamos ver o que é que este Presidente fará, mas da minha perspectiva parece-me que continuaremos a ter, sem dúvida, e o seu prognóstico acho que não está longe de termos um entendimento entre PS e PSD para se manter o que temos tido nos últimos tempos, que é sempre um entendimento entre PS e PSD e os portugueses cada vez mais descontentes. André Ventura já conseguiu garantir mais votos nestas presidenciais do que Chega nas legislativas de 2025. Ainda assim, Patrícia Almeida, perde ou não perde força nestas presidenciais? Havia ou não havia expectativa de, podendo ficar em segundo, poder ser derrotado nas presidenciais, ter aqui um reforço substancial em número de votos que lhe desse um impulso para o resto da legislatura? Podemos ver de todos os prismas possíveis. Eu continuo a ver com um prisma muito positivo, que é André Ventura, obviamente apoiado pelo Chega, propõe-se a eleições, mas eleições diferentes daquelas que já tinham acontecido, ou das últimas que aconteceram no caso das legislativas e até mesmo as autárquicas,
o projeto, e era aquilo que eu lhe dizia há pouco. Em 6 anos o Chega conseguiu mudar o panorama político em Portugal, um panorama de bipartidarismo, onde outros partidos não conseguiam entrar de forma nenhuma, e em 6 anos o Chega, e com André Ventura a liderar, no caso, e aqui estamos a falar de uma candidatura individual, mas com André Ventura a liderar o projeto Chega, somos a força da oposição, somos a segunda força política e, portanto, de maneira nenhuma se pode olhar para este resultado como um refriar desta força. Pelo contrário, significa que ela está viva e que os portugueses continuam a acreditar contra tudo e contra todos. Foi, permita-me, rejeitada de forma muito clara nas urnas agora, nestas presidenciais. Acha que foi? Eu não acho. Avaliar por estes resultados? Eu considero que não foi de maneira nenhuma rejeitada. Não chegar, por exemplo, a 40%? Podíamos chegar a 40%, podíamos chegar a 50%, podíamos ganhar. Não é? Claro, tudo é possível. Não me parece que haja rejeição. Obviamente não ganhámos contra uma candidatura que não era só uma candidatura apoiada por um partido político, era apoiada por praticamente todo o espectro político nacional. E conseguimos que a candidatura de André Ventura se mantivesse acima dos 30%, de forma a minimizá-la, porque não é de todo. Deixem-me só dar uma nota de reportagem que me informaram-me há pouco, vale o que vale, que pela primeira vez André Ventura chegou ao hotel onde geralmente o Chega faz as suas noites eleitorais, e entrou pela garagem e não pela porta. Costuma entrar pela porta e responder a alguns jornalistas. Desta vez entrou pela garagem. É apenas uma nota. Qual é... É porque estava a chuva. Também está de não, chuva. Mas já tinham dado essa nota na TV há pouco. Sim. E tinha a ver até exatamente com isso, porque os jornalistas costumam ser recebidos logo à entrada, por causa do mau tempo. A conferência de imprensa era feita no átrio. É a chuva. Tal como era a chuva quando foi a carregar as paletes, que afinal não havia chuva. Estava a chover torrencialmente, António. Todos a testar que na altura penso que não havia. Estava a chover. Também estava a chover. Patrícia Almeida, quais são as suas expectativas em relação ao Presidente António José Seguro? Eu tenho... Já está eleito? Já está oficialmente eleito? Já está oficialmente eleito. Eu tenho algum receio em relação ao próximo Presidente da República por uma questão. O próprio partido que o apoia, o PS, foi duro em críticas e não são críticas recentes, são críticas já antigas, nomeadamente por parte de Mário Soares. Augusto Santos Silva também usaram expressões como alguém pouco preparado para a política atual e para a política dos tempos modernos. E eu tenho algum receio neste Presidente da República que se deixe levar por pressões externas e que a sua governação não seja feita por ele a partir de Belém, mas que se deixe levar por alguns grupos de influência que estão ligados a si e que possa governar a partir de outros e não a partir dele próprio. Vamos ver se... Que grupos seriam esses? Grupos que ainda há pouco tempo se manifestaram a favor de António José Seguro e da candidatura de António José Seguro e, portanto, vamos ver do que aí virá. É, de facto, uma pessoa que se demonstrou ao longo desta candidatura inseguro, de alguma maneira até medroso de falar sobre diversos temas frontalmente. Focou-se de facto na questão da saúde que o António há pouco mencionava, mas não aprofundou de como é que queria revolucionar ou como é que queria ser um elo de ligação entre o governo, entre os partidos na Assembleia da República e a própria Presidência da República para fazer este pacto. E, portanto, então pode ser um fator de instabilidade, em sua opinião? Pode ser um fator de instabilidade e por isso eu estar tão cética e considerar que temos um Presidente da República que necessita de muito apoio para se pôr a par dos temas atuais. Lá está, vou ter que concordar com os ilustres do PS quando diziam que António José Seguro não é um político preparado para a política dos tempos modernos. Não preenche os mínimos. E eu estou mesmo convencido que vai ser um fator de estabilidade do nosso sistema político e que isso é muito importante para o país. Mas ele nem o partido conseguiu unir. Eu queria dar aqui uma... Repare, ele nem o PS conseguiu unir. Eu percebo e desculpa dizer isto desta forma, eu percebo que
Patrícia, militando num partido como o Chega, que não tem democracia interna, Tem, possa António, ter mais tem dificuldade em entender o que Tem são as muita- disputas isso é que é uma internas infâmia. dentro do PS. Agora, repara, o Chega, só estou a dizer isto porque o Chega teve os seus estatutos repetidamente chumbados pelo Tribunal António, Constitucional. mas foi Bom, o grupo dito- parlamentar do dito PS isto, que fez dito um isto, abaixo-assinado dito para isto, retirar dito António isto, José Seguro ouça, da liderança parlamentar. ouça, Quando eu digo que não uniu o partido, foi nesse sentido. Não vale a pena colocarem as coisas nesses termos, porque o PS deu o apoio a António José Seguro, foi um apoio genuíno e sincero. Depois E não encontrar mais ninguém. Não diga isso. E deixe-me só... repare, é que ao contrário do Chega, que tem sempre o mesmo candidato a todas as eleições, o PS... 10 anos de Marcelo Rebelo de Sousa na presidência. Aqui estou completamente de acordo. Deixe-me só já agora dizer que Marcelo Rebelo de Sousa vai receber amanhã, já enviou parabéns a António José Seguro e vai receber amanhã António José Seguro às 4 da tarde no Palácio de Belém. Eu estava a dizer que aqui estou completamente de acordo com António Mendonça Mendes. Acho que Marcelo Rebelo de Sousa, e ao longo dos anos foi agudizando esta questão de ser um grande fator de instabilidade política. De facto, o chumbo de um orçamento de Estado não é de todo uma moção de censura ao governo, mas com Marcelo Rebelo de Sousa isso acabou por acontecer e a sua presidência ficou marcada como aquela que mais governos dissolveu. Para além disso, teve também situações, e não só a última, que a mim me pareceu mais gravosa, a situação diplomática que aconteceu em Angola, mas outras situações que acabaram sempre por nos colocar numa posição eu não queria dizer vergonha, mas de algum incómodo enquanto portugueses. A própria recessão e os seus cumprimentos exacerbados, quer, por exemplo, ao Papa, que já se encontrava numa situação debilitada e que foi chocalhado por Marcelo Rebelo de Sousa. A dada altura andava um bocadinho perdido com aquilo que são as suas funções, opinava quando não tinha que opinar, não opinava quando era preciso opinar e, portanto, não me parece que seja um Presidente da República, e aqui independentemente do espectro político do Presidente da República, mas não me parece que seja alguém que vá deixar saudades aos portugueses. Patrícia Almeida, muito obrigado. António Mendonça Mendes, muito obrigado por ter estado aqui nesta emissão especial da Rádio Observador. Obrigado. Bom trabalho para o resto da maratona. Obrigado por terem estado aqui nesta emissão especial da Rádio